Boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem? Quem tiver, dá um toque aí para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Vamos começar, é o 12º workshop hoje, né? Para ver se entra mais pessoal aí um pouquinho. A gente bater um papo aí. Salve, pessoal da associação, quem já estiver assistindo aí. A Rê já entrou. Muito bem, tem que entrar. Achei que não ia entrar. Bom, esse workshop faz parte do Festival Literatura e Cultura Urbana, promovido pela Associação Cultural Literatura no Brasil. Fica aqui em Suzano, São Paulo. E eu, com muita gratidão e muita felicidade, sou um dos 15 escritores que foram contemplados para esse projeto fantástico que está acontecendo aqui na cidade, com apoio da Lei Aldir Blanc, né, para apoiar os artistas. Esse é o último dia do workshop, já aconteceu muita coisa boa na cidade, e aí eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, quem sou eu, o que eu já aprontei por aí. Espero que todos gostem um pouquinho. Quem puder estar assistindo agora ao vivo ou depois compartilhar aí pelas redes sociais. Então vamos lá. Então vou falar um pouquinho quem sou eu. Bom, meu nome é Andréia Gonçalves. Comecei a minha história como escritora e sou conhecida aí por muitos lugares como a viajante do trem. Eu tenho 48 anos. Eu falo que eu sou moradora de Suzano desde sempre, porque eu vim para cá com 6 anos. E as minhas memórias são exatamente aqui de Suzano. Lembro muito vagamente do que eu morei em Guarulhos, mas são memórias muito espaçadas, né, vamos dizer assim. Então a minha vida realmente começou aqui em Suzano, onde eu me formei como pessoa, passei toda a minha infância no Jardim Imperador, uma infância muito rica, todos os vizinhos, né, tinham muitos amigos juntos, muitas crianças da mesma faixa etária, nós crescemos muito brincando na rua, coisas que hoje já é mais difícil a gente ver, mas a minha infância foi totalmente na rua e isso com certeza enriqueceu a minha formação, sem dúvida alguma. E hoje eu trabalho, né? Na verdade, desde sempre, eu me formei na área de tecnologia de informação, dei aulas de informática durante muito tempo e hoje eu sou Scrum Master, é um nome bem difícil aí, né, para essa parte de tecnologia aí, mas é uma parte que mexe com desenvolvimento de software, de gerenciamento de projetos e hoje eu estou nessa função aí, trabalhando. Eu já trabalho na área de tecnologia durante muitos anos, né? É uma área que eu gosto muito. Naquela época, quando a gente está em dúvida do que a gente vai ser quando crescer, eram dois caminhos que eu pensava em seguir. A área de comunicação, quem me conhece sabe que eu falo um pouquinho demais,
e já gostava de escrever desde sempre. E a área de tecnologia. Acabei indo para essa área, numa área nova na época, né? E acabei indo para essa área. Eu acho que era a segunda turma da época do Justiniano, já faz um bom tempinho aí na área de processamento de dados. Então acabei enveredando profissionalmente para essa área, sempre fui direcionada a ela. É uma área que eu gosto muito, é uma área que apesar de ser, né, o pessoal fala de TI, às vezes associa só com as coisas que a gente faz, mexe com o computador, né? Conserta com o computador? Não, eu não sei consertar computador. A minha área é muito ligada a pessoas, que são coisas que eu acredito que também me ajudam muito nessa veia de escritora aí que eu acabei me tornando. Como eu virei escritora? Tudo isso começou como uma grande brincadeira, né? E assim que, apesar de a gente saber que é uma profissão, né? Mas como eu acabo encarando a minha profissão na área de tecnologia, de informação, aqui aquela, né? Aquela que me dá dinheiro, aquela que me sustenta, aquela, né? Que me ajuda a pagar as contas. Eu entrei para essa área de escrita como uma válvula de escape para as minhas ideias, né? Para aquilo que a gente quer. Tem tanta coisa dentro da gente, a gente não consegue se expressar, e eu sempre usei a escrita para isso. Então eu era aquela que, né, naquela época, quando a gente mandava cartão de Natal, eu mandava esses cartões de natais para todo mundo e escrevia os famosos textões, né? Então até hoje meu filho fala: "Nossa, você escreve demais". Então eu sempre gostei de escrever. Então eu escrevia isso, escrevia os poemas, então aquela época de adolescência que a gente não sabe direito o que quer, aquelas paixões arrebatadoras, meu Deus, eu vou morrer de amor. Então escreve poesia, vamos escrever poesia, né? Então eu sempre gostei muito de escrever, né? Então usei a escrita para isso. E eu sempre me considero, né, uma pessoa que tenta ver as coisas com bom humor, sempre leva as coisas com bom humor. Por mais que os problemas aconteçam nas nossas vidas, e são vários, né, dificuldades, enfim, né, momentos tristes, mas eu tento sempre ver o copo meio cheio. Eu sempre me entendo como uma pessoa otimista, que acredito sim no dia de amanhã, que vai ser melhor, e com humor. Eu acho que quando a gente consegue encarar essas dificuldades com uma maneira bem humorada, uma maneira mais, as coisas ficam mais leves. E aí eu sempre brinco muito com os meus amigos sabem disso, me conhecem, né? Então eu gosto muito desse ambiente de brincar com todo mundo. E aí eu comecei a levar um pouco isso mais a sério quando a gente começou com essas questões de redes sociais, né? Essas coisas de redes sociais. Eu sempre morei em Suzano, como eu disse, e eu trabalhava em São Paulo. E aí no caminho de trem e de metrô, eu observava, né? Então eu sempre fui muito observadora, observava as coisas que aconteciam. E aí eu, na minha página pessoal, eu começava a postar algumas coisas, né? Então, quando via alguma coisa engraçada no trem, aí eu traduzia isso em palavras, né? Frases rápidas, algumas tiradas. E aí os amigos, né? Amigo é muito bom para isso, né? Eu sempre falo, né? Então, quando a gente tem público, a gente quer fazer mais, né? Então, todo mundo aí é culpado por onde eu estou hoje. E as pessoas riam, né? E ficavam, nossa, você ainda vai escrever um livro sobre isso, um livro sobre isso. Porque quem anda de trem e metrô sabe que é um universo muito rico, né? De personagens, né? Muita coisa pra gente escrever. Quem nunca andou de trem e metrô, né? Não sabe, né? É um celeiro, né? De personagens realmente. E aí teve um dia que uma grande amiga minha, ela falou assim, a gente precisa juntar tudo isso que você escreve e fazer um livro, né? Vamos juntar tudo isso, vamos ver quem patrocina. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu sempre quis escrever um livro. Eu lembro quando eu era adolescente, eu falei pro meu pai, eu quero escrever um livro. Ele falou, vamos ver como é que se faz para escrever um livro, você escreve um livro.
Mas é aquela coisa que a gente vai, fala e deixou, né? E aí eu falei, bom, antes de escrever um livro, vamos ver se essas histórias vão em algum lugar. E aí um dia eu estava lá em casa à noite, foi em fevereiro de 2013, eu entrei no Facebook e montei uma página, né? A página chamada A Viajante do Trem. Né? Então, essa página existe ainda, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho é só ir lá conhecer. E aí eu peguei vários textos, várias historinhas que eu já tinha publicado aleatoriamente na minha página pessoal e comecei a jogar para essa página. E comecei a convidar os amigos a conhecer, né? E surpreendentemente, essa página, assim, em uma semana, ela teve várias curtidas, vários comentários. E aí eu falei, bom, acho que isso, né, vai dar em algum lugar, né? E comecei a fazer isso. E foi bem numa época, fevereiro, foi numa época de carnaval. E eu sempre gostei de paródia também, né? Então, para quem não sabe o que é paródia, né? A paródia é sempre uma releitura cômica, né? De algum texto ou de alguma música. E eu sempre gostava de fazer, até hoje ainda gosto de fazer paródias, né? Musicais. E aí foi uma época de carnaval. Então todo dia eu publiquei uma marchinha, né, de carnaval, aquelas marchinhas antigas, mas sempre usando o trem e o metrô como inspiração. E aí também foi espalhando bem rapidamente. Logo depois que eu comecei a página no Facebook, então eu alimentava isso todo dia, porque todo dia eu andava de trem, ia trabalhar, então pegava lá o bloquinho de anotações no próprio celular, via alguma coisa, já anotava uma palavra, para depois eu pensar no que eu ia escrever sobre aquilo. Então, o exercício de escrever, né, também fica mais fácil quando você realmente faz todos os dias. No começo você fala, o que eu vou escrever? Mas aí, conforme você vai fazendo isso, fica mais fácil. Né? A gente começa a perceber que é mais fácil a gente juntar as ideias e transformar num texto curto, um texto longo, enfim. Um mês depois que eu comecei com o blog, eu fui convidada, eu entrei em contato, né? Então, porque eu sempre digo também que as coisas acontecem comigo também por conta da minha cara de pau, né? Eu sempre sou do princípio que eu já tenho 50% ou não, então eu vou atrás do meu sim. Então, assim, eu tinha vontade também desses textos expandirem, sair um pouco da rede social. E aí eu entrei em contato com o pessoal do DAT, né, o Jornal Diário do Alto Tietê. Eu vi lá, peguei o jornal, vi lá editor, o e-mail do editor, mandei uma mensagem para ele, contei um pouco da minha história e eu perguntei, né, na cara e na coragem, se tinha interesse, de repente, de estar publicando as minhas histórias. Surpreendentemente, à tarde veio a resposta e falou, não, a gente tem interesse sim, se você quiser, a gente vai te dar uma coluna, né, uma coluna semanal, então todas as sextas-feiras, você vai ter o espaço lá. E aí começou a ficar sério, porque na verdade eu tinha o compromisso de entregar então as crônicas todas as semanas, né, para eles revisarem, e tinha uma quantidade X de caracteres que eu precisava preencher. Né, eram 2.100 caracteres por crônica. E aí, com isso, né, o público expandiu também, né? Eu lembro até hoje a emoção que foi quando eu fui na banca de jornal, na primeira edição, na primeira tiragem, lá, na primeira vez que saiu minha crônica, vi lá minha fotinho, eu falei, nossa, isso está acontecendo mesmo. E eu sempre publiquei e gosto muito até hoje do estilo literário crônicas, né? Porque é um tipo de texto que aborda o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, como no trem, todo dia ter uma coisa nova, era exatamente isso que eu queria, né? Então, era dali que eu tinha as minhas inspirações. Então, eu escrevi muita coisa de personagens que eu via e de situações que eu mesma passava, né? Então, todos aqueles perrengues diários que a gente via, eu transformava isso em crônica, mas sempre com a pegada do humor. Porque a minha ideia também era nunca ser. Eu não queria ser mais uma que só reclamava.
né? A gente sabe que tem inúmeros problemas no transporte público, né? O problema é muito grande, a gente merece, né? A gente merece um transporte público de qualidade. A gente sabe que melhorou muito, então na época desde que eu comecei a pegar trem até hoje, mas assim, é muita demanda para pouca oferta, então é o que causa esses trens lotados, essa correria toda, né? Mas eu também imagino que as pessoas, talvez por até estarem saturadas com todos esses problemas todos, elas também às vezes não se ajudam. E aí acaba, além de todos esses problemas estruturais que a gente tem, as pessoas não se ajudando também, né? Então aquela correria louca para pegar um lugar para sentar, aquele empurra que machuca, né? Acidentes graves acontecem. Eu não queria ser só mais uma a reclamar. Eu queria, com a minha escrita de uma maneira bem-humorada, que as pessoas também percebessem que elas podem tentar fazer aquele ambiente um pouco melhor, né? Por mais que às vezes a paciência, né, a gente explode tudo, mas assim, não tentar fazer com que aquilo seja um martírio. Porque afinal de contas, se eu preciso passar por aquilo, que eu tente fazer da melhor maneira possível, né? E então assim, eu não estragar, sei lá, uma hora e meia de ida, uma hora e meia de voltar, né, sei lá, 3 horas do meu dia, de 24 horas, e estragá-la, para mim não fazia muito sentido, né? Eu queria, sempre quis mais isso daí. Mas enfim, então com o jornal isso acabou expandindo também, principalmente aqui na região, porque o jornal é aqui da região. E aí, através do Twitter, eu comecei a usar o Twitter, né? Então é uma rede social que eu não usava como Andrea, porque eles são textos curtos, né? Mais pra gente mensagens rápidas. Eu comecei a usar o Twitter como a viajante do trem. E aí eu comecei a perceber que no Twitter o alcance eu falo que o Twitter que me espalhou. Porque o Twitter, como ele é muito dinâmico, ele me ajudou a isso. Então, quando eu saía de Suzano, já pegava o trem, então eu já tweetava, ó, eu tô no trem tal, né? Via lá o número do trem, identificação, sentido Guaianazes, porque ainda fazia aquela troca em Guaianazes para seguir até a Luz. E eu fiz essas mudanças, né? Essa comunicação, e aí eu percebi que os outros usuários do Twitter começavam a retweetar ou interagir, e fui conhecendo os perfis colaborativos. Então, os perfis colaborativos dentro do Twitter, eles falavam muito sobre o transporte público. E a mídia, né? Então, ela interagia com essas pessoas que davam informação. Se vocês prestarem atenção nos jornais que passam, os jornais matinais principalmente, eles sempre olham os twitters, né? E eles, às vezes, a informação é muito mais rápida do que os canais oficiais, o canal da CPTM e o canal da Metrô. Porque são usuários que já estão ali, sabendo o que está acontecendo, eles mesmos já estão informando, ó, não vai pelo trem da linha 11, né, que é a nossa aqui da região, vai pela linha 12, porque a linha 11 tá toda zoada, né? Então tá toda bagunçada. E aí um vai ajudando o outro. E conheci esse pessoal dos perfis colaborativos e eu pude conhecer pessoalmente grandes amigos meus, que são amigos meus queridos, né? Eu virei a mama dos trilhos para eles, pessoalmente. Então, assim, a gente criou uma rede de amizade muito grande através das redes sociais. E aí, através do Twitter, eu conheci o pessoal do metrô. Então, eu conheci o pessoal do metrô. Quando a gente começa a reclamar muito, o pessoal do metrô leva a gente para conhecer o CCO. Eles são muito abertos em relação a isso. E o pessoal do metrô, eles são muito interativos, são amigos hoje também, até hoje, né? A gente participava hoje eu não vou mais, mas a gente acabava participando, os usuários das redes sociais, com os próprios diretores de lá. E aí, nesse meio tempo,
com a questão da escrita no jornal, veio um outro sonho. Então, eu acho que a grande pegada isso daí, quando a gente... talvez para mim, que tudo isso foi sempre sei lá, um grande sonho de adolescente que estava adormecida, talvez quando, né, me tornei adulta, com as coisas todas, de ter um livro, de escrever, de ver as coisas que a gente escreve por aí, né? Às vezes a gente não tem noção do alcance que a gente encontra quando a gente escreve, e isso também é uma responsabilidade que a gente precisa ter sempre em mente, né? Eu conversei com o pessoal também da Trupe Parabolandos. A Trupe Parabolandos é um grupo de teatro aqui de Suzano. Também me deram muita força. Eu cheguei a conversar com eles e falei assim, ó, eu, né, contei o que eu fazia, e eu falei assim, ó, eu tenho um sonho de ver esses textos que eu escrevo materializados talvez numa peça de teatro. E eles acharam muito legal, mandei os meus textos para eles verem, até então não tinha um livro ainda, né? E eles falaram, putz, dá pra gente fazer sim. Mas seria legal, talvez, ao invés de texto, a gente fazer vídeo, fazer uma peça teatral, a gente fazer vídeo. Só que para a gente fazer vídeo, a gente precisa de um trem, né? Para dar mais realidade para esses textos. Aí foi que eu conheci o pessoal do metrô. E aí, quando eu conheci o pessoal do metrô, eu mandei uma DM para eles lá, né? Que é o inbox lá do Twitter. E falei, olha, também falei o que eu fazia. Eu falei, eu preciso de um metrô, né? Um trem para a gente poder gravar. Eu fiz isso com a CPTM, mas a CPTM sempre foi muito fechada com a gente. Depois que eles se abriram um pouquinho, mas no começo era mais difícil. E aí eu fui lá, conheci o pessoal do metrô, eles falaram assim, ó, ao invés de um trem, eles nos propuseram a fazer eles iam fazer uma campanha de conscientização que chamava-se Espalhe Respeito. Justamente para que as pessoas elas pudessem prestar atenção nisso, tipo, quando entrar no trem, tirar a mochila das costas, né, ofertar o assento preferencial, independente que você esteja só sentado no preferencial, quem é preferencial sempre vai ter a preferência. As coisas mais óbvias do mundo, jogar o lixo dentro da lixeira. Então eles fizeram uma campanha, que foi uma campanha até premiada aí mundialmente, e eles me convidaram, né, para escrever pequenos trechos para a gente gravar isso daí. E junto comigo eu levei o pessoal da Trupe Parabolandos também. Eles toparam e aí nós fizemos as gravações de pequenos vídeos. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar, eu achei que eu conseguiria compartilhar aqui com vocês, mas tá bloqueado aqui, eu não vou conseguir compartilhar. Mas quem quiser saber um pouquinho mais lá, procura um pouquinho lá na página do YouTube, né, Viajante do Trem, que tem esse vídeo do Espalhe Respeito e os pequenos vídeos que nós fizemos, né, o pessoal da Trupe Parabolandos encenaram os textos que eu escrevi. Então ficou muito legal isso daí. Primeiro porque assim, eu pensei que né, eu consegui atingir aquilo que eu queria com os meus textos. Através do humor, porque os vídeos ficaram muito engraçados, eu fiquei uma grávida de barriga quadrada. De atriz eu não sou nada, como eu falo, eu sou bem cara de pau, mas de atriz eu não sou nada mesmo. Mas estava lá, né? Pleno metrô Sumaré, lá com um monte de travesseiro embaixo da barriga, fiquei com a barriga quadrada. Mas muito, muito, muito engraçado isso daí. E a gente atingiu vários públicos. Então foi muito legal essa parceria junto com o pessoal da Trupe Parabolandos e com o pessoal do metrô. E aí, na sequência, foi o caminho inevitável, né? Pegar todos esses textos que eu já tinha colocado no jornal, alguns textos que eu tinha ainda não publicado, e veio a ideia de fazer o livro. E aí, eu sou escritora independente, como muitos daqui, né, da região, muitos daqui em São Paulo, que a gente ama escrever, mas a gente não tem cacife de uma editora por trás. Né? Então a gente tem que ir lá na louca, bancar e fazer os nossos livros. Só que aí eu não sabia nem por onde começar, eu só tinha os textos. Né? Então, como fazer um livro? E aí, conversando com
com o Ricardo e com a Fabiana, eles são proprietários da Suzano Copy aqui de Suzano. Eles são amigos meus também. E aí eles falaram assim, não, a gente vai te ajudar nessa empreitada. Então eu sou muito grata por tudo que me aconteceu desde que desse blog, né, da Viajante do Trem, dessa página no Facebook, porque graças a Deus, eu só colhi coisas boas. Não tenho nada, né, que fala assim, putz, entrei num caminho que não era. E aí eles falaram, não, a gente vai te ajudar nisso. Então eles fizeram a página, a capa do meu livro. Eles ajudaram, né, através a Cristina Simianello, ela é escritora aqui de Suzano. Ela me ajudou, ela fez a revisão, ela que cuidou do registro do ISBN. Literalmente eu só precisei dos textos, né? Então eu só juntei todos os textos, arrumei e tudo mais. E aí fiz a impressão tudo lá com a Suzano Copy. E eles me ajudaram nisso. E aí quando estava tudo pronto, eu marquei o lançamento do livro, o lançamento oficial, para o dia 30 de novembro de 2013. Então, dia 30 de novembro, esse livro aqui, então a capa do livro, né? Então que o pessoal da Suzano Copy providenciou. Então essa aqui sou eu, né? Num trem, então ficou muito legal, isso ficou muito perfeito, assim, eu acho que eles personificaram demais isso daí, foi muito bom mesmo, né? Eu lancei oficialmente esse livro A Viajante do Trem, que é uma coletânea das crônicas, né? Das crônicas, das curtinhas e das paródias que eu já tinha escrito e espalhado por aí. E aí, acredito que todo escritor que já teve a sua obra publicada é inexplicável, né? Independente que já teve filho ou não, eu no meu caso eu tenho meu filho, mas foi um outro filho que nasceu. E a reação das pessoas, passando um barulho aqui, e a reação das pessoas quando pegaram, né, quando pegam a obra, começam a comentar e dão risada. Então, assim, se identificam com aquilo, porque, como eu falei, né, acho que todo mundo já andou de trem, de metrô, já viu todos esses perrengues por aí. É muito gratificante. Então, assim, é realmente para quem escreve e ainda não lançou o seu livro, vai atrás, vale a pena. Todo o investimento, toda a correria, tudo. Porque assim, o que se recebe de volta não tem preço. Isso realmente é legal. E assim, é a materialização realmente, no meu caso, foi a materialização do meu sonho. Eu queria realmente esse livro. Nós fizemos o lançamento lá na Trupe Parabolanos, eles cederam espaço e eles abrilhantaram esse lançamento, porque assim, enquanto eu estava lá, né, recebendo os convidados, autografando, vendendo os livros, eles fizeram como se todos os convidados, né, todas as pessoas que foram no lançamento, elas realmente estivessem no trem. Então eles encenaram peças, eu comprei vários doces, né, para sair vendendo, né, entre aspas. Apesar que o meu filho, ele tinha, eu não sei, na época ele tinha com 6 anos, acho que ele tinha uns 10, 11 anos, ele saiu vendendo mesmo, depois que eu descobri que não era para vender, era só para simular, né? Mas foi uma bagunça, assim, muito gostosa, a gente deu muita risada, então era isso que a gente queria, que as pessoas que fossem lá, elas sentissem como se elas estivessem viajando num trem mesmo, né? Com todos aqueles perrengues todos que a gente conhece. Então, esse livro, eu digo que ele me abriu inúmeras portas, né? Até então, infelizmente, eu gosto muito de frisar isso, infelizmente, eu não sabia, eu não conhecia os movimentos culturais que existiam aqui na nossa região, aqui em Suzano, principalmente. Até então, eu não conhecia a Associação Cultural Literatura no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar sobre um sarau, o que era o sarau, né? O sarau que a gente vivencia, né? Nas periferias e em todos os lugares. E aí, através desse livro,
nesse inteirinho, na verdade, né, quando eu comecei ao Twitter, eu conheci o Alessandro Buzo, né? O Buzo, ele fazia um quadro, para quem não sabe, ele fazia um quadro de cultura periférica aos sábados no SPTV. E aí eu comecei a twittar com ele. E o primeiro livro do Buzo, né, o que o tornou famoso aí, né, começou nessa pegada de escritor, chamava-se O Trem. Então, por aí a gente já tinha alguma coisa em comum. Apesar dos textos serem, né, com conotações diferentes, deles é uma pegada um pouco mais crítica, né, um pouco mais dura sobre a linha 12, né, que antigamente era a linha variante. Eu falo que o trem nos uniu. E o Buzo, para quem conhece, ele tem uma generosidade enorme para qualquer um que apareça lá. E ele fazia o sarau, ainda faz, mas não é mais no local onde era, que era o Sarau Suburbano Convicto, lá na livraria Sarau Suburbano, que é lá no Bexiga, São Paulo. Ele me convidou para lançar o livro lá, em fevereiro de 2014, né? Praticamente um ano depois que eu comecei a minha história como viajante do trem. E aí eu fui, com a cara e a coragem, sozinha, nunca tinha ido no sarau. Fui lá conhecer o sarau. Ele falou: vem uma semana antes para você conhecer todo mundo, né? Para as pessoas saberem quem é você, para poderem vir na outra semana. O sarau era semanal, para você lançar o seu livro. E aí eu fui no sarau pela primeira vez. E essas palavras dele eu nunca vou me esquecer. E ele me falou: sarau vicia, né? Cuidado que o sarau vicia. E desde então eu fiquei viciada em saraus. E por incrível que pareça, quando eu fui no sarau lá no Bexiga, é que quando ele falou para mim: você é de Suzano, você é lá da terra do Sacolinha, né? E eu, né? Caraca, quem é Sacolinha? Então assim, eu me senti muito mal, assim, porque eu falei assim: eu moro em Suzano, tem um Sacolinha, que é um grande autor, escritor que eu admiro pra caramba, e eu nunca tinha ouvido falar no cara, né? Além de tantos outros que existem aqui. E aí eu falei: não posso mais continuar assim, né? Além de ser viciada no sarau, de ficar viciada no sarau, né? Lá no sarau suburbano eu fui super bem recepcionada. Conheci figuras incríveis como Miragaia, né? Quem conhece esse ambiente de sarau conhece o Miragaia, Patrícia Cândido, tantos outros, a Mel Duarte, Mel Lisboa, atriz, a Mel Duarte, tantos talentos que, assim, o Nibrizan, que eu sou muito fã de todos eles. E aí, quando eu vim para Suzano, eu falei: nossa, eu preciso conhecer esse pessoal. E aí foi bem na época em que a Associação Cultural estava organizando o primeiro encontro de autores regionais. E aí logo entrei em contato, né? E conheci o figura do Sidney Leal, que hoje é meu amigo. Eu falo que ele é meu todinho, é o meu companheiro de aventuras. Tudo que acontece: Sidney, vamos fazer isso, apareceu essa possibilidade, vamos. Eu fico enchendo ele. E aí o Sidney me convidou, né? Falou assim: vai ter encontro, não sei o quê. E aí, antes do encontro, que foi acho que final de abril, começo de maio de 2014, a gente participou de alguns saraus, né? O Sarau Literatura Nosso, que é organizado pela Associação Cultural. E aí eu fui, aí que eu conheci todos eles. Então conheci pessoalmente o Sidney, conheci o seu Zé, que eu não vou me esquecer, porque nesse dia do sarau, porque aí eu fui lá, me apresentei, e aí o Zé tem uma poesia muito legal que fala sobre o trem, aí ele leu, né? Ofereceu para mim, eu falei: putz, esse povo é muito legal, né? A gente não se conhece, mas é como se a gente sempre se conhecesse, porque assim, é tudo um fazendo pro outro, assim. Então, aí conheci a Sacolinha pessoalmente, conheci a Landi, conheci o Francis, conheci a Débora Garcia, ou seja, todo esse pessoal que ferve aqui em Suzano, eu tive a oportunidade de conhecer. E felizmente eu pude participar dos 3 dias do encontro. Peguei folga no trabalho, tinha algumas folgas aí guardadas.
E aí, assim, a nossa união foi muito incrível. Eu pude, depois eles me convidaram para participar da associação cultural. Participei por um tempo, depois eu fugi, mas assim, na verdade, nós somos ainda muito parceiros, né? Tudo que precisar, estou aqui, firme e forte, e é assim que eu espero que aconteça. Então, eu falo que assim, o livro, né? O livro A Viajante do Trem, ele só me abriu portas. Só me abriu portas. E, mas assim, a porta mais incrível que ele me abriu foi mudar. Eu falo que assim, até 2013 eu era uma Andréia. E depois de 2013, eu sou uma Andréia completamente diferente. Graças a Deus, isso aconteceu na minha vida. Então, outras perspectivas, outras pessoas, outras realidades que não são a minha realidade, elas, sim, sabe, quando tira um véu da sua cara, da sua face, ela se abriu. E eu sou muito grata por isso, muito, muito, muito grata. E principalmente por essas pessoas que nos acolhem. Então a escrita, ela possibilita isso. Então quando você começa a ter a oportunidade de se expressar e através da escrita e conseguir que esse trabalho ele se espalhe, você atinge aquilo que você quiser e muitas vezes você não tem a proporção. E o sarau, para quem nunca foi no sarau, eu sempre falo, vá, pelo menos uma vez na vida vá num sarau, vá conhecer. O sarau é um espaço incrível de liberdade e de você poder ser quem você é. É o teu momento de se expressar. Quando eu cheguei com meus textos engraçadinhos lá no Sarau do Suburbano, eu falei assim, meu Deus, né? Vou ser fuzilada. Porque quem foi no Sarau sabe que é um espaço de luta. É um espaço aguerrido, que muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de falar, e ali no Sarau elas têm. Né? De realidades presentes na vida de cada um. E eu lá ia escrever, falar dos meus textos engraçadinhos. E o primeiro paradigma foi por terra, porque eu fui super bem acolhida, todo mundo riu, todo mundo voltou no outro dia, na outra semana, para poder comprar os livros. E assim foi em todos os saraus que eu pude participar. Com isso, com essa amizade e fazer parte da associação, surgiu a oportunidade de fazer o sarau até quarta. O sarau até quarta foi um projeto que o CPTM conversou comigo, a associação cultural a gente começou a fazer junto, e aí depois seguimos eu e o Sidney Leal. Nós começamos na estação do Brás, lá da CPTM, só que a gente ainda não estava muito confortável, porque a gente começou a ficar no mezanino, e aí não tinha... A ideia do sarau até quarta era para a gente levar as pessoas que frequentavam aquele ambiente de trem, né? Estava ali naquela muvuca de pegar trem e trabalhar, ou voltar do trabalho e ir para casa, mas que ela tivesse um momento, pelo menos uma vez por mês ali de cultura, para ela entender o que era um sarau. Mas como a gente ficava no mezanino ali no Brás, a gente não tinha esse fluxo de pessoas. Aí a gente conseguiu brigar, a gente foi parar lá no Tatuapé. E aí a gente ficou um ano com esse sarau até quarta, eu e o Sidney que apresentávamos, e a gente ficava bem na muvuca, entre as escadas da linha 11 e da linha 12, ou seja, o fluxo de pessoas era enorme ali. E foi assim, foi incrível tudo aquilo que a gente vivenciou, porque apareciam pessoas diversas, né? Apareciam os nossos amigos de sarau, né? Então que já gostam de sarau, já sabia. Mas a nossa ideia era justamente essas pessoas que estavam passando por lá pudessem parar e falar: o que está acontecendo aí? E a gente chegar para essas pessoas e falar assim: esse espaço é seu. Então apareceram várias pessoas que iam lá e paravam para ver o que estava acontecendo e falavam: eu gosto de escrever, então eu vou lá falar. E elas iam, declamavam, cantavam, ou seja, faziam o que queriam ali. Então esse sarau até quarta também foi algo que eu guardo com muito carinho. Nós ficamos um ano por lá só, depois nós paramos com esse projeto.
mas foi assim enriquecedor, né? Foi muito incrível mesmo, né? Então tudo isso, né, é o que essa carreira de escritora eu acho que pôde me proporcionar. Além desse livro aqui, A Viajante do Trem, eu pude participar de algumas coletâneas, principalmente as coletâneas que o Buzo promove pelo Sarau Suburbano. Porque chegou um momento em que, até mesmo no jornal, eu fiquei escrevendo no jornal toda sexta-feira por 4 anos. No final de 2017, começo de 2018, eu parei, né? Eu pedi para parar. E só que chegou um momento, sei lá, depois de 2 anos já escrevendo, eu cheguei e falei assim, olha, eu queria escrever outras coisas, né? Eu queria poder externar outras opiniões. Então a crônica era muito isso, né? Então eu via alguma coisa que não era do trem, alguma outra situação, ou que eu tinha vivenciado, eu queria escrever também. E aí eles falaram, desculpa. E aí eles falaram, o espaço é seu, pode escrever o que você quiser. E aí eu comecei a compartilhar outros tipos de crônicas, outros tipos de textos, e eu comecei a fazer poesia. A poesia, eu acredito que seja algo muito pessoal, né? De nós poetas que tentamos escrever. Geralmente eu escrevo a poesia quando alguma coisa acontece na minha vida, seja positiva ou não, né? Eu tenho uma característica, às vezes, assim, sei lá, quando acontece alguma coisa que está me angustiando, às vezes não positivamente, eu uso a poesia para extravasar. E aí eu uso, nessas coletâneas que eu pude participar, então, por exemplo, aqui, essas poesias, esses livros aqui, foi das coletâneas do Buzo. Esse aqui, Os Poetas do Sarau Suburbano, volume 4. Esse é o mais recente que eu participei, que foi lançado agora, no meio da pandemia, foi em novembro, o volume 7. Esse, o Pelas Periferias do Brasil, volume 6. E o volume 7. Pelas Periferias do Brasil, volume 7. Então, todos nesses daqui, eu coloquei uma poesia. Né? Tem uma crônica, mas que não são crônicas de trem, do tema trem, e alguma poesia. Porque eu comecei, e eu lembro que eu acho que quem me falou isso foi justamente o Sacolinha. Não sei nem se ele lembra. Toda vez que as pessoas me apresentavam, até hoje ainda acontece isso, assim, particularmente eu não tenho um problema com isso. Mas as pessoas acabam me apresentando. Andréa Gonçalves, Andréa do Trem. Né? Então, assim, fiquei muito marcada, realmente. E, como eu falei, não tenho problema em relação a isso, porque realmente eu sou a Andréa do Trem, a viajante do trem, né? Com orgulho e com felicidade. Mas ele falou assim, ó, começa a divulgar outros textos seus, porque aí você começa a ser lembrada como Andréa Gonçalves, não só como Andréa Gonçalves, da viajante do trem. Eu nem sei se ele lembra. E você lembra disso, Sacolinha? O que você está assistindo aí? E aí, então, por isso que geralmente nas coletâneas eu começo a divulgar mais isso. Ou às vezes quando eu vou no sarau eu não leio tanto só as questões do trem, as crônicas do trem. Porque quando você é escritora, você começa por mais que eu goste de crônica, você começa a desenvolver outros temas, outros estilos literários, né? E é isso que eu procuro fazer como escritora, né? Não pensando, eu acho que isso é uma coisa que eu penso, para mim, não pensando em o que os outros vão achar, o que as pessoas vão achar. Eu acho que quando eu escrevo um texto, a primeira pessoa que precisa se emocionar com aquilo sou eu. E então, às vezes eu gravo um vídeo, nessa pandemia, né, que a gente ficou em casa, né, então, de vez em quando gravava um poema, gravava alguma coisa e soltava nas redes sociais, a primeira pessoa que tinha realmente se emocionar sou eu sempre penso isso. É claro que a gente gosta quando as pessoas leem alguma coisa que a gente escreve, né, mas, e as críticas sempre são bem-vindas de todas as maneiras, e é isso que a gente também espera, né, um monte de amigo aí, amigo escritor, né? A gente espera que eles sejam sinceros também. Ah, isso daí acho que deu ruim, acho que não devia escrever assim, não. Né?
Mas foram essas coisas que me nortearam aí como escritor e como eu penso. Hoje eu escrevo menos, talvez, do que eu gostaria, mas eu deixo quando vem a vontade aí que eu vou e escrevo, mas eu escrevo menos, né? Então já não escrevo para o jornal. Eu entrei numa pegada, talvez assim, diferente agora por uma questão de profissional. Então eu tô lendo bem menos, quase nada, infelizmente esse ano. Porque onde que eu lia? Eu lia no trem, né? Então eu passava o meu tempo lendo no trem, no metrô. Agora com essa questão de pandemia, a gente em casa, né? Se cuidando mais, isolado, então eu acabo lendo menos do que eu deveria, do que eu gostaria até, né? Mas a minha estante tem muitos escritores amigos, eu acho que isso é fantástico, você ser fã dos seus amigos, daqueles autores que você admira, você ser fã e você ser amigos deles. Então, assim, ler uma obra do Sacolinha e ser amigo dele, ler uma obra do Zé e ser amigo dele, se emocionar quando o Zé vai no sarau e ler a poesia dele, ser amigo do Sidney, ser amigo do Francis, ou seja, você ser fã dos seus amigos. Isso não tem preço. Então, né, a gente vê assim, as pessoas são famosas, os escritores, não sei o quê, eu só vou ler best-sellers, não sei o quê. Nós temos best-sellers aqui, próximos a nós. Então, vamos prestigiar realmente as pessoas que estão ali do nosso lado e que são extremamente talentosos. Então, é isso que a gente precisa internalizar. Isso que uma das coisas que eu mais aprendi durante todos esses anos. Ufa, eu falo bastante mesmo, tá vendo como eu falo bastante? Já são quase 2 horas aqui, eu não paro de falar, né? Bom, vamos ver quem que tá por aí. Acho que eu vou ler uma crônica, então. Uma crônica rapidinho. Que já tá quase acabando, né? E tô vendo o pessoal tudo aqui. Deixa eu ler uma crônica rapidinho da Viajante do Trem. E depois eu vou ler uma poesia aqui que eu gostaria muito de ler para vocês. Eu vou ler essa crônica que foi uma das primeiras que eu fiz como crônica mesmo. Ela se chama STC. Sofro de STC. Se você não sabe o que é isso, é porque não é um usuário assíduo dos trens de São Paulo. STC significa Síndrome do Trem Chegando. Os seus sintomas mais conhecidos são tique no pescoço que te faz toda hora virá-lo para o lado que o trem deve vir, para ver se ele está próximo. Sudorese no corpo todo pela proximidade das pessoas ao seu redor, tentando te jogar para fora da faixa da entrada das portas. Dedos dos pés contraídos, como se fossem garras. Isso é uma boa reação do seu corpo para que você não perca seus sapatos, sapatilhas, rasteirinhas e afins. E por fim, taquicardia causada pela proximidade do trem na plataforma, pois você sabe que quando aquela porta se abrir, tudo aquilo que você planejou vai por água abaixo. Ao invés do lado que você queria ir, você entra rodando. Sua bolsa fica e você vai na frente. Leva 1000 socos nas costas e seus braços são prensados e ficam com uma leve coloração roxa. Mas sabe também que depois de tudo isso, venceu mais um dia nessa batalha, mantendo-se em pé com um sorriso de orgulho estampado no rosto e no pulsar do seu dedão. Quem não tem STC, né? Todo mundo, né? Bom, essa é uma das crônicas que tem aí no livro, tá? Que eu quis ler para vocês. E uma poesia que eu gostaria de ler aqui para vocês, na verdade foi meio que um desabafo, então como eu falei para vocês, né? Poesia para mim é geralmente quando acontece alguma coisa marcante, seja ela positiva ou não. Recentemente, eu perdi meu pai, faz 2 meses, e aí, para que eu pudesse me expressar, eu escrevi, né?
Então eu queria ler essa poesia aqui para deixar marcada. Essa poesia eu nunca li, nunca gravei vídeo, e ela chama-se Saudades. Os dias que passaram ainda não levaram de mim o último olhar assustado que trocamos. No fundo, sabíamos que seria o último. Não quero me ater a esse momento, mas às vezes o pensamento é traiçoeiro. Eu quero lembrar apenas das risadas, do afeto, do cuidado. E são tantos, sim, são tantos, e não foram tantos. Porque se ainda vive em mim, é tudo muito presente e será sempre o nosso futuro. Não importa a dimensão, não importa a distância eternamente física. Escrever ainda me é um alento, um jeito de chorar sem cair lágrimas ou ter dor. Apenas extravasar, sentindo sua ausência diária. Cada foto que redescubro é uma história que vivencio. Trago comigo o muito do que me formou e que orgulho sempre terei disso. Como sempre me disse, em todos os meus voos e decisões, voa, mas seu papai sempre estará aqui. E nesse voo mais difícil, eu sei que sempre continuará estando. Eita, consegui terminar. Achei que não ia. Mas é isso. Eu acho que quando a gente faz com sentimento, seja lá qual ele for, seja para rir, seja para chorar, é principalmente para a gente. É uma maneira, escrever é uma maneira incrível da gente poder se expressar. Então eu recomendo para todo mundo. E como eu falei, é treino. A gente fala, eu não sei escrever, eu não sei, né, juntar as ideias. Comecem por pouquinho que seja, mas comecem para vocês. Quando você vê, vai estar aí, junto com a gente, virando escritor, né? Virando sarauzeiro, podendo escrever as coisas mais lindas que estão dentro de nós. Acho que é isso, né? Bom, acho que já está acabando o meu tempinho aqui. Eu já vou me despedindo de vocês. Tem uma pergunta do Sidney aqui, os projetos autorais novos, podemos esperar algo novo? O segundo livro tá pronto, assim. Falta vergonha para lançar, vergonha na cara, din-din, sei lá o que, né? Mas tá pronto. Tem muitos desenhos do parceiro Walter Limonada no texto, né? Ele fez uns desenhos muito legais. Uma hora sai. E é isso, gente. Agradeço todo mundo que pôde estar junto aqui ao vivo. Agradeço muito a associação por tudo, por todas as oportunidades. Valeu mesmo. Espero que conheçam lá meu trabalho. Entra na página Viajante do Trem aqui no Facebook. E tamo junto. Tamo junto, é de verdade e é isso que eu acredito. Valeu, gente. Obrigada mesmo. Bom, se cuidem, protejam-se. Precisamos de todos vivos e fortes. É isso aí. Valeu, gente.